Sejam bem-vindos ao Lar Dom Inácio de Loyola. Hoje, o papo é sobre a maior festa do Brasil. Milhões de pessoas vibrando juntas. E olha, isso não é nem bom, nem ruim. É apenas uma energia muito forte. Mas como a gente aqui do Lar Dom Inácio de Loyola vê o Carnaval? Preste atenção, porque o que eu vou te contar é interessante e serve de alerta. Existe a ideia de que no Carnaval vale tudo, como se desse para dar um tempo nos problemas do ano inteiro, a gente deixa as frustrações e os limites de lado e sente que pode beber mais, dançar mais e fazer coisas que nós nunca faríamos. O problema não é a festa, a dança ou a bebida. O problema é o que está dentro de você. Quando você passa o ano todo guardando mágoas e desejos e de repente solta tudo de uma vez, isso cria uma explosão emocional. O que estava escondido sai sem filtro. E quando milhares de pessoas fazem isso ao mesmo tempo, no mesmo lugar, cria-se uma carga de energia gigantesca e muito poderosa. Para entender o que acontece energeticamente no Carnaval, a gente precisa primeiro entender uma coisa simples. Emoções também são energias em movimento. Durante o Carnaval, milhões de pessoas entram ao mesmo tempo num estado de euforia. Não é alegria profunda, é excitação, é aceleração. Esse tipo de emoção é altamente contagioso. Ela se espalha rápido e atravessa pessoas e cria um campo coletivo difícil de ignorar. Mesmo quem não gosta de carnaval sente algo diferente no ar. Junto com a euforia do carnaval, acontece algo que quase ninguém percebe. Os limites começam a cair. Limites que existem o ano inteiro simplesmente enfraquecem. O corpo passa do ponto, dorme menos e bebe mais. A emoção fica sem filtro. O que normalmente seria pensado, agora é feito. E energeticamente, o contato aumenta, mas a presença diminui. As pessoas continuam ali, andando, rindo, dançando, mas já não está totalmente consciente de si. Aquilo que em outro momento faria as pessoas parar e pensar, isso não é uma boa ideia, simplesmente não acontece mais. O limite não some, ele só deixa de ser ouvido. O álcool por si só não abre nada, ele relaxa a vigilância. A pessoa continua acordada, mas menos atenta, menos presente em si. Quando entram outras substâncias, principalmente entorpecentes, muitos usados no carnaval, o efeito muda. Essas drogas não apenas relaxam, elas desorganizam. O sono já é pouco, a emoção já está acelerada, o corpo já passou do limite. E nesse mesmo estado, o sexo deixa de ser escolha consciente e passa a ser impulso. Não é conexão, é descarga. Não é presença, é fuga. Quando tudo isso se soma, álcool, drogas, privação de sono, emoções intensas e sexo sem consciência, a consciência não desaparece. Ela se afasta do centro. A pessoa anda, fala, ri, dança, parece bem, mas já não está inteira. O corpo continua no comando. A consciência vai para o banco de trás. E é nesse estado que a parte espiritual começa a se aproximar. Chegamos agora a um ponto que quase ninguém gosta de falar, a realidade do carnaval, do outro lado, o lado espiritual. O mundo espiritual não é só luz nem só trevas. Ela pode ser bonita e assustadora. Tudo depende da vibração em que cada um de nós está. E a verdade é que esse mundo é complexo, difícil de explicar e difícil de aceitar. Por isso, a espiritualidade costuma dizer algumas coisas e esconder outras. Não é por maldade,
mas porque muitas coisas a gente ainda não tem condição de entender e, principalmente, não estamos preparados para ouvir. Você já escutou a expressão por trás do véu de Ísis? Ela tem várias interpretações, mas a mais simples e a mais direta é essa: o que acontece do outro lado? Aquilo que não vemos, mas sentimos. E para entender como é o carnaval neste plano invisível, antes precisamos falar de algo fundamental: as egrégoras. Porque nada do que acontece no mundo físico fica só aqui. Toda festa, toda emoção, todo excesso gera algo do outro lado. E é exatamente aí que a história começa. Egrégora é uma força invisível criada quando muitas mentes pensam na mesma coisa e muitos corações vibram na mesma frequência. Não importa se é luz ou sombra, o que importa é a intensidade. Quando pessoas se reúnem com fé, oração e devoção, cria-se uma atmosfera espiritual muito poderosa. Mas quando se reúnem movidas por excessos, vícios, desejos descontrolados e impulsos primitivos, também se cria algo. E essa massa energética não fica parada. Ela cresce, ela ganha força e ela começa a influenciar. Você já entrou em um lugar e sentiu paz imediata? Ou já entrou em outro sem explicação, sentiu peso, inquietação, vontade de agir diferente do seu padrão? Isso é o campo coletivo. Igrejas constroem egrégoras, centros espirituais constroem egrégoras, mas carnavais, bares, botecos, festas descontroladas e ambientes de luxúria também constroem. Porque onde há concentração emocional intensa, há formação energética. E quanto mais pessoas vibrando igual, mais densa e poderosa essa força se torna. O ponto mais importante não é se a egrégora existe, é entender. Você está alimentando qual delas? O que faz duas pessoas estarem no mesmo lugar, ouvindo a mesma música, bebendo a mesma coisa, mas voltarem para casa completamente diferentes uma das outras? Isso tem nome, chama-se magnetismo. Nós projetamos o tempo todo, projetamos pensamento, projetamos emoções, projetamos desejos. E quando milhares de pessoas projetam juntas, nasce uma força coletiva, uma egrégora. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Alguns são arrastados por essas forças. Outros apenas sentem uma leve influência e alguns simplesmente não se deixam envolver. Muitos chamam isso de portas abertas e outros chamam de corpo fechado. A verdade é mais simples e também mais profunda. Tudo em nós emite. Pensamento emite, emoção emite, desejo emite. Nós somos ímãs vivos caminhando no meio da multidão. O carnaval não é só uma festa. É um campo energético gigantesco, criado pelas próprias pessoas que vibram aquele momento. E campo energético responde à frequência. Em dias comuns, nossas vibrações já atraem experiências. No carnaval, isso é multiplicado. É como se o volume espiritual fosse aumentado. Você não apenas encontra pessoas, você encontra sintonias. E você pode absorver ou não. Se alguém entra nesse campo com alegria equilibrada, vai atrair leveza. E se alguém entra com carência, excesso ou vazio, atrai exatamente aquilo que vibra. Porque o magnetismo não julga, não pune e também não escolhe, ele apenas responde às leis do Criador. Agora começa a parte que muita gente evita ouvir. Quem são os obsessores? Dentro da visão espírita, são espíritos que não conseguiram seguir adiante, consciências que partiram do corpo físico,
mas não partiram das próprias sombras. Alguns estão perdidos, confusos, presos ao próprio pensamento. Outros carregam arrependimentos profundos por uma vida mal vivida. E há também aqueles que ainda não despertaram moralmente e encontram prazer em interferir, manipular e perturbar. Mas aqui está o ponto central. Eles não chegam por acaso, eles são atraídos magneticamente. Assim como falamos antes, pensamento emite, emoção emite e desejo emite. E no carnaval isso se intensifica. Quando alguém se entrega à luxúria desenfreada, ao excesso de álcool, à busca constante por alterar a própria consciência, abre-se um campo. E não é punição, é sintonia. Muitos desses espíritos ainda não compreendem que já deixaram o plano físico. Eles sentem desejos, sentem impulsos, sentem vontade de reviver sensações, mas não possuem mais corpos. Então procuram quem esteja vibrando exatamente na frequência que eles desejam experimentar. Ele se aproxima de quem oferece vibratoriamente aquilo que querem sentir outra vez. E nessa época do ano, quando grandes egrégoras se formam na esfera psíquica do planeta, muitos espíritos que permanecem em regiões densas são atraídos por essa emissão coletiva. É como luz acesa na noite que atrai as mariposas. O problema não é apenas a aproximação, o problema é a continuidade. Porque o obsessor, ao encontrar sintonia, tende-se a se fixar. Primeiro influencia sutilmente, depois incentiva, depois intensifica. Mas bebida, mais excesso, mais fuga, mais estímulos. E mesmo quando o carnaval termina, a ligação pode continuar. Há casos em que essa influência se prolonga por anos e até décadas. Até que o excesso consuma a própria vida da pessoa, não por castigo, mas por afinidade mantida. Obsessão não começa como algo assustador, começa como uma pequena sintonia aceita, e toda sintonia alimentada cresce. Mas aqui está o ponto mais importante de todos. Se existe sintonia, também existe escolha. Nenhum espírito domina uma mente vigilante. Nenhuma influência permanece onde há consciência ativa. Obsessão não é a força maior que você. Ela só encontra espaço onde a brecha foi mantida. A brecha também não é fraqueza, é desatenção prolongada. O carnaval pode ser alegria, pode ser leveza e pode ser celebração. O problema nunca foi a festa. O problema é o estado interno de quem participa dela. Quando você entende que é um emissor de frequência, você deixa de ser vítima. Quando você entende que magnetismo responde ao que vibra, você assume o comando. Espíritos obsessores procuram sintonia, mas sintonia exige permissão vibratória. E toda permissão pode ser revogada. Vigilância nos pensamentos, equilíbrio nas emoções e consciência nas escolhas. Isso fecha portas, isso fortalece o campo, isso ilumina a própria aura. Porque no final, não é sobre ter medo do invisível, é sobre fortalecer o que você carrega por dentro. E onde há luz consciente, a sombra nunca se estabelece. Estamos chegando ao final de nossa mensagem a todos vocês, frequentadores e amigos do Lar Dom Inácio Loyola. E antes de encerrar, precisamos lembrar algo muito importante. O carnaval não precisa ser visto com medo, não precisa ser encarado com preocupação exagerada. Ele é apenas um período do ano e o que define a experiência é a forma como escolhemos vivê-la. Podemos sim aproveitar esses dias para estar mais próximo da família, para viajar para lugares mais tranquilos, para buscar o silêncio, que muitas vezes o nosso cotidiano nem permite. A natureza, por exemplo, é um dos maiores harmonizadores energéticos que existem. Praia, cachoeira, campo, montanha, esses ambientes possuem uma vibração pura, equilibrada, que ajuda a dissolver energias densas acumuladas ao longo do tempo. A água é limpa, o vento renova,
o sol fortalece e a terra estabiliza. E muitas vezes é exatamente disso que precisamos. Também podemos usar esses dias simplesmente para descansar, ler um bom livro, fazer uma caminhada e desacelerar a mente. E mesmo quem escolher participar do carnaval pode fazê-lo com consciência, com equilíbrio e sem exageros, porque alegria não precisa de excesso, diversão não precisa do descontrole. Podemos usar esse período como ele realmente foi proposto, um tempo de pausa. Pausa para recuperar as forças, para reorganizar os pensamentos, para alinhar emoções. Dia de descanso devem servir para isso, para descansar, reunir energias e retornar à rotina com o corpo mais leve e a alma renovada, porque no final das contas não é o ambiente que define nossa experiência, é o estado interior que escolhemos sustentar. Obrigado.